Ao mês das eleições, o cenário segue bastante indefinido. Para analisar o momento atual, nós recebemos o consultor em marketing eleitoral, Carlos Magnanelli, e o sociólogo Rodrigo Prando, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu agradeço o convite. O mês das eleições, não é? Os dias vão passando, nós tínhamos até então um cenário bastante indefinido por conta da candidatura de Lula, agora esse atentado a Jair Bolsonaro. E a situação continua bastante indefinida, não? Parece que os nossos legisladores inventaram a meia-lei, né? Não se sabe o que está valendo e o que não está valendo. É tudo meio. Então, nós vamos aguardar que seja inteiro para que a gente possa definir o que vai acontecer nessas eleições. O cenário é imprevisível porque em eleição, em política, o dia seguinte é muito tempo, costuma ser, e a gente tem visto isso rotineiramente. A questão é assim, num cenário sem Lula, e Lula não concorrerá por conta da lei da ficha limpa, você tinha Bolsonaro liderando, o que indicava que Bolsonaro caminharia para o segundo turno. E aí quem vai com ele é a grande questão, por conta dessa indefinição. Agora, depois desse atentado, há que se aguardar a nova rodada de pesquisa de intenção de voto para ver o quanto isso vai impactar positivamente na intenção de voto dele, mais do que isso, se vai diminuir a rejeição. Porque o problema do Bolsonaro não é o primeiro turno, tem sido o segundo turno, dada a sua rejeição ser muito alta. E o que explica atitudes assim tão extremistas, né, como essa que nós assistimos agora? O grande problema no Brasil é que os partidos, primeiro, não têm mais ideologia. Não existe partido ideológico. O que nós temos são candidatos que se transformam em deuses, em divindades, e os partidos se tornaram seitas. Então, você tem grandes divindades que podem tudo. Pelos seus seguidores, eles podem fazer qualquer coisa que eles serão divindades. Então, nós temos hoje essa mudança de postura de não ver mais as pessoas como políticos, e sim como divindades a serem adoradas e perdoadas em todo e qualquer pecado que possam cometer. E pela sua experiência, né, em marketing, os brasileiros acreditam nessas divindades? Olha, desde a época de Getúlio, que você fabrica heróis, né, os salvadores da pátria. E esses salvadores da pátria, e esse é o grande problema brasileiro também, são vendidos como a solução para os problemas do Brasil. E o Brasil precisa de um projeto, não precisa de um salvador da pátria. E nenhum dos candidatos até agora apresentou um projeto ideológico, principalmente, para que a gente possa segui-lo e saber o que vai acontecer se eleito for. Qual é a ideologia dele? Como é que ele vai comportar o seu plano de governo? O que comporta no seu plano de governo? Você tem radicalismos de esquerda e de direita, mas uma filosofia de trabalho de plano de governo, até agora não foi apresentado. Não, e até se discutir essa questão de tornar deuses, enfim, vamos pensar que é Messias Bolsonaro, Messias e o agressor bispo, né? Então tem todo um caldo de cultura, né? Também dentro desse salvacionismo da cultura política brasileira, então eu tendo a concordar. O problema é que tem sobrado agressividade, tem sobrado personalismo e tem faltado discussão programática e tem faltado tempo para que as propostas possam ser melhor encaminhadas. No fundo, a gente tem uma crise, isso não é de agora, mas a gente tem uma crise de liderança. Falta-nos lideranças à altura do papel que o momento exige. Essa tem sido a reclamação mesmo dos especialistas em várias áreas, não é, professor? De propostas rasas. No fundo, você tem os planos de governo à disposição de muitos, que você pode ir lá e acessar e conseguir entender um pouco mais qual o caminho, né, em que os candidatos pretendem, porque a gente tem problemas gravíssimos, né? Por exemplo, a reforma da Previdência tem que ser discutida, a reforma política, uma reforma fiscal, e no fundo, muitas vezes os debates, né, até por conta do tempo, da quantidade de candidatos, e não vamos nos esquecer, o Brasil tem 35 partidos registrados, então se a governabilidade, quer dizer, aí é uma diferença substancial, né? Quem ganha a eleição necessariamente não tem o poder para governar se não tiver uma aliança, uma coesão política dentro desse sistema, que é muito complicado. Então, no fundo, falta, eu acho que, entendimento de que o processo exige uma liderança à altura, né? O Brasil reclama de uma visão mais serena, mais ponderada e mais séria do trajeto político, mas, sobretudo, do trajeto que a sociedade brasileira quer chegar. Não dá para se pensar uma sociedade que está matando 63 mil pessoas por ano, 40 mil pessoas no trânsito. Nenhum país em guerra no mundo mata tanto quanto o Brasil, que não tem uma guerra declarada em suas fronteiras. O grande problema são essas lideranças que aparecem, né? As lideranças se apresentam como salvadores da pátria.
E Salvador da Pátria nós já estamos lotados. Nós não precisamos mais de Salvador da Pátria. Nós precisamos de um projeto que dê um caminho ao Brasil, um caminho ao país. Um caminho econômico, um caminho financeiro, um caminho de políticas que possam levantar o Brasil e tirá-lo da onde está. Então não adianta apresentar líderes salvadores da pátria. Isso nós já cansamos. Até porque milagre não tem, não é? Não vai ter. Agora, ainda sobre essa questão da campanha, Bolsonaro deve estar menos presente nas campanhas, nas ruas, né? Por conta da limitação física nesse momento. Mas deve estar mais presente na internet, nas redes sociais. A internet hoje tem a mesma força? Nós estamos pensando aí no Brasil, né? Nas dimensões do Brasil. Olha, eu faço campanha eleitoral há 44 anos. E eu posso lhe dizer, o primeiro cara que usou internet, acho que fui eu, em 69. Tem até uma entrevista minha que comprova esse dado, em 96. Em 96 foi a primeira vez que se usou internet, campanha eleitoral, e eu acho que eu fui o precursor disso. E eu posso lhe dizer o seguinte, a internet, ela tem um limite de público. O grande público vai ser atingido pela televisão e pelo rádio. Então, o que nós estamos esperando agora, depois, inclusive, desse deságue da mídia em cima do próprio Bolsonaro, e o professor estava falando justamente disso agora há pouco, nós temos que aguardar a próxima rodada de pesquisas para saber o que essa inundação de Bolsonaro na mídia, porque teve jornal que foi o tempo todo só o que aconteceu com ele. Quer dizer, todo o tempo dedicado a esse tipo de fato. E isso, obviamente, vai ter um impacto. Agora, que impacto? Só a próxima rodada de pesquisa que pode nos dizer. O impacto no comportamento do eleitor, né? Porque agora, na questão no comportamento dos candidatos, nós já começamos a assistir, não é, professor? Sim. Podemos esperar, de certa forma, um discurso mais pacifista, é isso? No fundo, não se esperaria nada diferente logo após o atentado, né? Todos os principais candidatos deram suas declarações, os chefes dos poderes deram suas declarações e, no fundo, é inaceitável, né? Na postura de uma democracia, de um Estado democrático de direito, que se possa não ofender a integridade física ou a vida do candidato, mas ofendeu-se a democracia, ofendeu-se o processo eleitoral. Por certo, os médicos tiveram a competência e ele esteve desde o primeiro momento bem assistido e continua bem assistido, então provavelmente suas cicatrizes fecharão, mas uma nódoa ficará na sociedade brasileira, porque não se pode permitir, a despeito de qualquer coloração partidária, de nenhuma, que uma pessoa seja atacada em ato político e campanha. Não foi apenas Jair Bolsonaro, foi Marielle no Rio de Janeiro, existem vereadores no Brasil que são mortos todo o tempo, então existe sim uma predisposição à violência e, muitas vezes, os discursos que deveriam ficar num plano propositivo, os discursos que deveriam ser resolvidas na urna, unicamente. Na urna e, na verdade, a política existe para que o consenso prevaleça sobre a força, né? A política exige, essencialmente, que se tenha a força do argumento. A gente não pode ter o argumento apenas e tão somente da força. Então, isso deveria sim servir para colocar uma reflexão de uma política que vem sendo feita com muita agressividade desde 2014, pelo menos. Obrigada por hora, professor Carlos. Nós vamos voltar a conversar no próximo bloco. Pois não. E veja daqui a pouco quem ganha e quem perde na corrida eleitoral. Nós vamos continuar nossa conversa com os especialistas sobre as eleições de outubro. E ainda 80% dos infartos e derrames poderiam ser evitados. Teste indica a idade do seu coração. Até já. A cada eleição volta à tona a polêmica sobre a segurança das urnas eletrônicas. No Brasil, o sistema completou 22 anos. O equipamento foi usado pela primeira vez nas eleições municipais de 1996. Naquele ano, apenas 1/3 dos eleitores usou a urna. A informatização total só aconteceu no ano 2000. No dia da votação, os eleitores digitam os números correspondentes aos candidatos escolhidos na máquina, que registra o voto e o transmite para o Tribunal Superior Eleitoral. Horas depois de encerrada a votação, é conhecido o resultado final da eleição. Um dos criadores da urna defende o sistema como um projeto de sucesso. Nós, brasileiros, realizamos a maior eleição informatizada do planeta. Temos uma eleição totalmente digital desde 1996, ou seja, 22 anos de utilização da urna eletrônica, e até hoje não há sequer um caso de fraude comprovado. Quando nós vemos essas ondas tentando desqualificar o processo eleitoral brasileiro, que é uma referência mundial, certamente nos deixa muito frustrados, porque não existem realmente evidências que possam desqualificar a imagem do Brasil com relação às suas eleições digitalizadas.
Voltamos a conversar sobre o cenário dessas eleições com o consultor em marketing eleitoral, Carlos Magnanelli, e o sociólogo Rodrigo Prando, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aproveitar o gancho, então, dessa matéria anterior falando da urna eletrônica, por que há pessoas que ainda desconfiam desse sistema? Há razão para isso, professor? Olha, é possível que tudo que seja eletrônico seja invadido, adulterado, enfim, até um liquidificador, se a gente for pensar bem. Agora, eu quero crer, a partir daquilo que falou o especialista em tecnologia da informação do TSE, que realmente ela tem uma segurança, até porque a gente vive hoje uma sociedade conectada 24 horas por dia. Qualquer um que estiver assistindo aqui da bancada, que fizer algo errado, alguém vai estar filmando, vai ter uma foto, vai ter uma selfie, isso aí pode viralizar muito rapidamente. Eu quero crer que seria muito difícil uma ação coordenada para adulterar um número muito grande de urnas e ninguém fizesse uma filmagem, alguma coisa que pudesse trazer isso à mídia, à sociedade. Então, assim, poderia melhorar, como, por exemplo, você digita lá e a urna imprime, coloca numa caixa ali, segura a impressão do voto para que, se for requerido, possa ser visto. Agora, me parece que isso aí também o tribunal rejeitou, dizendo que é inconstitucional. Você tem como sempre melhorar, mas eu não creio na ideia de fraude, não. Carlos. Só uma pergunta. Só queria fazer uma pergunta. Por que eles não aceitam a impressão do voto, que não tem acesso, o eleitor não tem acesso, é uma capa de vidro, você olha o voto que você deu? Vou fazer uma pergunta para o eleitor comum que está nos vendo. Eu quero saber se na cabeça dele, ele tem a certeza de que aquilo que ele digitou foi computado. Porque enquanto nós tínhamos a cédula que você via o que você fazia, você tinha certeza que aquele voto era seu, que era o voto que você deu. E agora? Se tivesse isso, essa desconfiança, então diminuiria? Na última Constituição, foi dito que em 2014 teria que ter uma impressão na urna. E eles rejeitam até hoje. Por quê? É essa questão que eu não consigo entender. Eu trabalho em campanhas eleitorais na América Latina, na África e no Brasil. Só no Brasil que eu vejo essa impossibilidade do eleitor conferir o seu próprio voto. Então, para mim, sempre vai ficar uma dúvida, não tem como. E para o povo brasileiro, para a maioria do eleitor, o eleitor comum brasileiro, tenho certeza, ele não sabe se aquilo que ele digitou realmente foi computado. Aproveitar para falar então um pouquinho mais sobre o comportamento do eleitor, né, nessas eleições. O eleitor brasileiro, ele vota de que forma? Ele vota mais em partidos, ele vota em pessoas, ele vota em propostas, professor? Como nós falamos no primeiro bloco, né, um traço característico da cultura brasileira é o personalismo, ou seja, a ideia de que as pessoas são importantes nas relações sociais. Mais do que o personalismo, uma certa emoção. Aquilo que a gente pode resgatar no Sérgio Buarque de Holanda, do tal do homem cordial do cordes coração. Então, o brasileiro tem a preponderância da emoção ao invés da razão. Então, nesse sentido, num período eleitoral, sobretudo bem assessorado pelo marketing, mas ele pode sim conquistar corações, conquistar mentes. Então, assim, por isso que é muito mais fácil, por exemplo, se você lembrar em quem votou para o cargo majoritário do executivo, prefeito, governador e presidente, e bem menos no vereador ou no deputado, que são muito mais. Então, aí tem muita questão da localidade daquele deputado, da sua base eleitoral, mas dilui um pouco. Então, no fundo, a gente sempre, quando pensa na disputa, a gente pensa na disputa daquelas figuras que concorrem ao cargo majoritário. Então, a gente vota mais em pessoa, infelizmente, do que nas propostas e partidos. E que papel tem o marketing eleitoral para esse comportamento? Então, eu dou aula em 3 universidades na Espanha, de comunicação política e marketing eleitoral. E quando eu vou falar com meus alunos, eu tenho que falar de Brasil e vou falar para eles o seguinte: eu vou falar de um país onde os partidos não têm ideologia. Eles não acreditam. Nenhum partido hoje, nenhum partido brasileiro tem ideologia, nenhum. A ideologia é o que é melhor para mim, eu negocio, o que é melhor para mim vem para mim, é esquerda compondo com direita, é Lula compondo com Maluf, com Collor, é Collor compondo com Lula, enfim, acabou qualquer ideologia possível e imaginável nesse país. Nós não temos partidos ideológicos. Então fica muito difícil você falar que vai votar em partido pela ideologia. Que ideologia? 35 partidos, professor? Como é que eu vou ter 35 tendências ideológicas para fazer um voto? Se vota nas pessoas, se vota no divino, se virou seita. Né? Aliás, os próprios partidos são partidos, e o nome partido é bem isso.
Dentro do partido tem facções. Tem facções com seus ídolos, com as suas entidades, que são idolatradas dentro dos próprios partidos. Eles são partidos. Se me permite uma observação, tem os grupos, ainda alguns partidos têm grupos com seus ídolos. Tem partidos que só tem um único ídolo e ele permanece dando as cartas, ainda que impedido pela justiça, né? Só para fazer esse ponto de observação. Agora, em tempos de redes sociais, todo mundo tem opinião para tudo. Na verdade, essa polarização que vem aumentando ainda mais. Mas isso significa que as pessoas estão mais interessadas em política? Não em política, mas assim no extremismo. É isso que eu acho. Eu digo que a internet, em campanha eleitoral principalmente, é um grande coliseu, onde estão se degladiando simpatizantes e militantes para saber quem fala mais mal do seu adversário. O eleitor comum, e eu falei isso já em algumas entrevistas que eu dei, eu queria um eleitor comum que entrasse na internet perguntando em quem eu vou votar, ou procurando política. A internet, eu estive nas campanhas, nas duas campanhas do Obama e do Trump, dentro da George Washington University, acompanhando as campanhas. E um dos estrategistas do Obama nos falou o seguinte: a internet compra, a televisão vende. Você entra na internet procurando o que você quer. E quando invadem o seu espaço, estão invadindo a sua privacidade. Eu tenho o meu Face, eu tenho o meu Outlook, é meu. Não é de uma comunidade. As ferramentas de internet são ferramentas particulares. Tanto que quando você recebe um e-mail que você não quer, é chamado de spam. Por quê? Porque é seu, o domínio é privado. Então há um problema, é como hoje o telefone celular. Quando você tinha o telefone em casa, qualquer pessoa atendia, era o telefone comunitário, era da casa. O celular é meu. Quando eu recebo uma mensagem que eu não quero no meu celular, eu repudio. Então, essa questão da internet tem que ser muito bem pensada em campanhas eleitorais para que não ultrapasse essa individualidade da ferramenta comunicacional. Esse é o grande problema. Nós chegamos ao fim. Aqui teria tantas outras questões, na verdade. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje com a gente, Carlos, professor. É um prazer. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja.